Estamos ao vivo, esse é o NúcleoCast, o canal do empreendedor. Hoje a gente está com uma convidada muito especial, mas antes, segure aí um pouquinho a ansiedade. Quero falar dos nossos patrocinadores. Agora a gente tem patrocinador no programa, né? Falar dos nossos patrocinadores. Primeiro, Monte Plus, assessoria de marketing. Então você aí que está sofrendo, não sabe como operacionalizar o marketing da sua empresa, não sabe como criar engajamento, criar autoridade, vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, em algum lugar aí para vocês entrarem lá em contato. O time vai atender, vocês vão dizer que vieram pelo NúcleoCast e aí você vai ter um atendimento totalmente diferenciado. Nosso segundo patrocinador é HL Saúde e Seguros. Eu ia falar seguros e saúde, mas eu já soube aqui por parte da patrocinadora que não pode inverter a ordem. Então é HL Saúde e Seguros, é um assunto muito importante, principalmente para você, empreendedor, você que é gerador da sua própria receita, você que é o principal canal gerador de fonte de renda, fique atento, tá? Tem um link aqui na descrição, tem o seguro lá da galera que eles fazem, que é o seguro de proteção financeira. É muito importante isso, você proteger o teu patrimônio, proteger a tua vida, proteger a tua saúde. Então eles trabalham com todas as esferas de seguro, desde seguro de eletrodoméstico até seguros residenciais. Então faça o contato, o link também na descrição e peça uma cotação, entenda. Eles prestam uma consultoria para você também que já tem seguro, eles prestam uma consultoria para entender o que seu seguro cobre, o que ele não cobre, o que você poderia estar tendo de benefício. É um trabalho espetacular. E por último, Núcleo 12 Academy Sales, é a academia de vendas. E aí eu quero falar desse tema com você, empresário, que entende que o seu negócio ele não pode existir se não tiver, obviamente, ali vendas acontecendo. Então, é uma empresa especializada em curadoria comercial, estruturação de departamento comercial, treinamento de vendas, treinamento de mentalidade de vendedor, treinamento de liderança, escala. Então, link também na descrição, faça a aplicação, entenda como funciona e faça o seu negócio prosperar. E agora vamos em frente com a nossa convidada e eu já quero abrir aspas aqui para ela. A frase que a define é: ao me descobrir, decidi ser de propósito. Tainá, querida, seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. Estou aqui também com a minha esposa, Aline, maravilhosa, co-host. Vou falar igual o Bruno Perini. Host e rosto do podcast. Olha, você viu que linda? Excelente. Estamos muito felizes por você estar aqui conosco. Tenho certeza que você vai ter uma gama de conhecimento muito grande, muito enriquecedor para quem está nos assistindo. Quero muito agradecer vocês pelo convite. É uma honra muito, muito grande mesmo para mim estar aqui com vocês. Maravilha. Tainá, vamos lá. Eu quero te ouvir, mas eu entendi essa frase sua e ela me fez pensar muito, porque me fez voltar também a muita coisa da minha essência. Hoje muita gente conhece esse lado meu empresário, esse lado vendedor, mas eu tenho um lastro histórico de formação na área de humanas e foi algo que eu investiguei muito na minha vida sobre psicologia, filosofia, teologia. E essa frase pareceu ambígua para mim. Parece que ela tem um sentido dúbio. Tô errado, Tainá? Não, ela tem um sentido dúbio mesmo. Então fala um pouquinho o que essa frase representa para você, por que ela te define, Tainá? Boa. Eu vou começar, na verdade, só dizendo que essa frase ela não é minha. Ela é uma frase que uma amiga me mandou e que ela fez muito sentido. Eu adoro frases que têm duplo sentido, que trazem uma narrativa. E aí, quando você me perguntou, ela veio muito forte pra mim. Uma frase minha mesmo que eu gosto de trazer pra todo mundo é: você nasceu para brilhar. Mas essa daqui é um outro contexto. Dentro do que a gente vai falar sobre propósito, pra mim faz muito sentido eu trazer essa frase, porque esse de propósito, ele vem de um lugar de ser intencional.
Então eu sei quem eu sou e eu escolho ser quem eu sou de forma intencional a cumprir o meu propósito, que já é uma outra parte. Eu sei que a gente vai entrar nisso mais a fundo, mas é muito importante, eu já vou só antecipar um pouquinho, mas pra mim, propósito não tem nada a ver com o que eu faço. Nada a ver. Nada a ver. Pra mim, propósito é totalmente sobre quem eu sou. E aí não vou antecipar muito, porque eu vou falar isso em breve, mas pra mim é muito esse lugar. A partir do momento que eu descubro quem eu sou, eu consigo ser quem eu sou intencionalmente, de propósito, a fim de cumprir o meu propósito nessa terra. Coisa linda, né? Vamos lá, amor. É profundo e realmente nos faz refletir. E o que você exerce no seu profissional não pode ser pesado. Tem que ser leve. Tem que ser uma continuação do seu ser. Uma continuação de quem você realmente é, da sua essência. E me fala, você acredita que é possível ter propósito sem se descobrir na essência? Não. Não tem como. Você pode ter objetivo, você pode ter meta, você pode ter motivação, mas propósito não tem como. Exatamente porque eu acredito que o propósito é sobre quem eu sou. Vou dar o meu exemplo. A gente tava falando isso aqui até agora antes de entrar. Eu sou bióloga de formação, meu sonho era ser bióloga marinha, e isso moveu toda a minha vida. E eu tinha certeza que aquilo era quem eu era. Mas não tinha uma sombra de dúvida. Eu tinha certeza que aquele era o meu propósito, o meu chamado, que eu tinha nascido para aquilo. E fui. Completei todo o meu sonho, cheguei no mestrado, realizei o meu projeto dos meus sonhos do jeito como eu queria. E eu entendi que aquilo não tinha nada a ver comigo. E aí vem uma frustração muito grande. Até você trouxe que o nosso trabalho ele tem que ser algo leve, ele tem que ser algo fluido. Como é que eu faço algo leve e fluido sem saber quem eu sou? Exato. Se eu não sei quais são as minhas potências, eu não sei quais são as minhas habilidades, eu não sei no que eu sou boa. E aqui tem mais uma coisa que é muito importante da gente olhar. A nossa cultura. Existe uma crença comum de que é preciso ter esforço para ter resultado. Então, naquilo que eu sou boa, não é tão validado. Isso aqui eu já faço muito fácil, não faz sentido. Eu tenho que ir pra onde? Porque eu não sei. Na escola, isso veio muito forte pra mim. Lá atrás, quando eu era pequenininha, toda vez que minha mãe era chamada aquelas coisas de pai e mestres, sempre falavam pra ela, a Tainá é ótima, mas ela fala muito. A Tainá fala muito, fala com as paredes, bota ela em qualquer lugar da sala, ela fala com todo mundo. Isso era uma coisa fácil e natural pra mim, mas não era credibilizada, porque não era voltado pra nota, não era voltado pra matemática, que não é meu forte. E aí, muitas vezes, por não ter essa validação, as pessoas começam a achar que o que elas fazem de uma forma fácil não é relevante. E elas mais se desconectam do propósito delas do que se encontram. Então é muito importante eu saber quem eu sou pra conseguir vivenciar isso de uma forma leve, de uma forma prazerosa, entendendo o meu valor para poder transmitir isso para as pessoas. Legal. E assim, eu vou abrir um link aqui. Você tocou num ponto aqui, obviamente, que faz a gente pensar sobre isso. A questão do inconsciente coletivo, né, do que é imposto para a pessoa. Pega esse seu exemplo, você é uma menina, e me parece que as suas habilidades não eram valorizadas. Só que o problema não é somente esse. Eu vejo que tem um problema maior, que é uma imposição de algo que precisa ser validado, que um sistema ou inconsciente coletivo acredita que é o ideal para alguém ter sucesso, ser feliz. E quando isso não encaixa para a pessoa? Tem o professor Clóvis, ele fala isso de forma esplêndida, quando ele vai dizer que a goiabeira nasceu para dar goiaba. O peixe nasceu para nadar. E ele falou, muitas vezes, quando a gente pega um peixe e bota ele para escalar uma montanha, ele é tido como um idiota. Exato. E que às vezes não é isso, ele só tá no lugar errado. Só tá no lugar errado. Uma goiabeira, a própria natureza, ela vai indicando o que é o ciclo ideal do ser humano, né? Qual que é o modus operandi? Você tem que ser aquilo que você nasceu para ser. Mas como descobre isso, Tainá? Boa. Eu ia até puxar que você perguntou, a Aline perguntou sobre a questão
da essência e da identidade. E tem um nível mais fundo, que é exatamente a resposta dessa pergunta. Pra mim, não tem como falar sobre propósito sem falar sobre Deus. Sim. Porque, pensa comigo, qual é o propósito desse copo? É colocar água, é servir, é estar aqui, enfeitar, ser bonito. Ele foi feito por um motivo. Esse microfone, ele foi feito por um motivo. Isso é um propósito, é o motivo pelo qual você foi feito. Se eu fui feita, se eu tenho um propósito, existe um criador, existe alguém que me fez. Então, pra mim, não tem como desvincular os dois assuntos. E é muito lindo, porque quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais eu entendo quem Ele é, mais eu descubro quem eu sou. Quanto mais eu descubro quem eu sou, mais eu entendo qual é o meu propósito. Então, nesse lugar, existe muito forte um processo de autoconhecimento, entender quais são as minhas habilidades, entender quais são os meus medos, as minhas travas, o que lá atrás me machucou, que me impediu de viver o que eu vim viver. O que talvez me impeça hoje de me posicionar e de falar aquilo que eu acredito e realmente cumprir o meu chamado. Eu preciso ter esse processo de autoconhecimento, mas para saber o que eu vim fazer, só se conectando com Deus. Irmão, eu vou passar para a Aline fazer uma pergunta, mas, bom, você fala coisas que abrem links aqui. Então, o propósito tá ligado não o que nós fazemos, segundo a tua visão, Isso. mas o que nós somos. Consequentemente, a gente, depois de descobrir quem a gente a gente descobre o propósito e, consequentemente, tem as ações baseadas nessa descoberta. Só que você falou algo importante, que é impossível descobrir o propósito sem que Deus seja a fonte primária disso tudo. Uhum. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer que a gente vai se aproximando de Deus até que a gente chegue à estatura de varão perfeito. Ele vai dizer isso em uma das suas cartas. E como que foi para você entender que você precisava de Deus, né? Inclusive, acho que tem a ver com a pergunta que a Aline vai fazer, né, amor? Sim, sim. É até mesmo entender como era a Tainá antes de descobrir a sua essência. Boa. Porque existiu alguém até chegar naquele momento que foi o start. Quem era? Boa. Muitas coisas da minha essência não mudaram. Eu sempre fui uma pessoa comunicativa, eu sempre fui uma pessoa de bons relacionamentos. Eu sempre fui uma pessoa determinada. Como eu sou determinada. Mas como eu era antes, insatisfeita. O tempo inteiro eu tava buscando a próxima conquista, o próximo passo. Eu era uma pessoa ingrata. Então, como eu era insatisfeita, eu não conseguia agradecer pelo que eu tinha. Eu não conseguia agradecer pelo que vinha, pelas oportunidades que eu tinha ao meu redor. Eu era uma pessoa, posso dizer, perdida. Mesmo tendo um norte, eu tinha um objetivo. Ainda não tinha propósito. Mas eu tinha um objetivo muito forte. Me tornar bióloga marinha, chegar lá. Mas eu tava o tempo inteiro buscando agradar as pessoas. Muita dificuldade de me posicionar, muita dificuldade de dizer não. E, no fim, eu posso dizer que infeliz. Porque se eu tô o tempo inteiro buscando agradar outras pessoas, sem conseguir viver aquilo que grita o meu coração, eu posso até ser risonha, divertida, extrovertida, mas internamente infeliz, insatisfeita e ingrata. E como é que eu descobri que esse lugar era um lugar de conexão com Deus? Eu vim de uma família cristã, mas eu vim de um lugar que era muito religioso. E essa religiosidade chegou a um ponto de me fazer muito mal. A gente tava falando isso agora. Eu não sou uma pessoa de caixinhas. Tanto é que eu não acredito em nicho. Eu não acredito que as pessoas trabalham com nicho, porque eu acredito que você é a sua própria transformação, você é o seu próprio nicho, o seu próprio diferencial. Você carrega uma mensagem que o mundo precisa ouvir. E isso não se encaixa em lugar nenhum. E quanto mais eu tento me encaixar, mais eu preciso cortar partes minhas pra caber. Que era isso que eu vivia fazendo. Eu vivia dizendo não pra mim, eu vivia buscando agradar aos outros e tirando partes de mim que eram essenciais, porque eu achava que as outras pessoas queriam ver uma outra versão minha. E aí, em 2023, eu comecei, depois que eu descobri que eu não queria mais, a academia não fazia sentido pra mim, pela forma como ela funciona, pela estrutura dela de caixinhas. Eu saí da academia, eu saí do mestrado e comecei a trabalhar. Passei um tempo completamente perdida, fui bartender, completamente perdida, realmente não sabia o que eu queria, nem pra onde ir. Até que eu cheguei
na Softown, me tornei gestora de comunidade e foi incrível. Usei as minhas habilidades. Por isso que não é sobre o fazer. Porque lá eu fazia o que eu sou boa. Eu sou boa em lidar com pessoas, eu sou boa em criatividade, eu sou boa em estratégia. Mas não estava alinhado. Porque ali, esse não é o meu chamado. O meu chamado é um chamado de cura e de consciência. E isso é muito importante. Trazer de dentro de você uma mensagem que tem para ser ouvida. Esse é o meu chamado. E aí lá eu tava usando as minhas habilidades, mas não tava cumprindo, não tava honrando o que Deus me chamou. Como é que eu me reconectei com Deus desse lugar? Fui mandada embora desse emprego e eu fiquei devastada. Foi um tiro no meu ego. Porque eu tava fazendo tudo certo. Eu tava num lugar que eu era boa no que eu fazia, as pessoas me reconheciam como boa no que eu fazia, então a única coisa que eu pensava era, o que eu tô fazendo de errado? Onde é que eu tô errando que eu não tô sendo validada, que eu não tô sendo contemplada aqui? E aí eu caí de paraquedas no método CIS. E lá eu fui buscando profissional e financeiro. Profissional e financeiro. E nesse processo eu entendi que pra mim o profissional e o financeiro estavam alinhados, o que não estava era o espiritual. E foi ali que começou uma decisão de buscar esse contato de novo. Até então, ali também não foi um lugar de descobrir o meu propósito, o que eu vim fazer, não foi. Mas ali foi o lugar de entender, eu preciso me relacionar com Deus de novo. Eu tô afastada, e eu sabia que era um lugar de afastamento, não de nunca ter estado com Ele, mas eu preciso voltar para esse lugar. E aí eu comecei esse processo de intimidade. Nada a ver com religião num primeiro momento, mas com intimidade. E desse processo, Deus foi me dando visões, colocando pessoas no meu caminho, foi me dando circunstâncias e situações que fizeram a minha identidade se alinhar. Então eu entendi com muita clareza quem eu era e qual era o meu chamado, o que eu tinha vindo fazer aqui. E a partir do momento que você tem essa clareza, é muito mais fácil se posicionar, é muito mais fácil desagradar, é muito mais fácil tomar decisões difíceis. Porque vocês sabem disso, o sucesso ele pressupõe decisões difíceis. Se fosse fácil, todo mundo tinha, era uma receitinha de bolo, mas não é. E a gente só consegue fazer isso quando a gente alinha mentalidade, inteligência emocional e tantas outras habilidades que a gente precisa ter para se desenvolver e contribuir com a vida das pessoas ao nosso redor. Então, o seu propósito, olha que é um pouco antagônico. O seu propósito tem a ver com cura. Sim. Correto? Porém, você diz que a Tainá de antes, ela, naquela busca incessante de agradar os outros, apesar de ter conquistado grandes objetivos no que você se propôs a fazer, mas ainda assim, como a busca era agradar o outro, eu acredito, me diz você, que nesse processo você tenha se machucado. Muito. Muito. Isso transpassa tudo, né? É importante, galera, até mesmo para ser nosso intuito aqui, é que essa conversa, que está besuntada, obviamente, de uma gama de profundidade, é um assunto que eu gosto, inclusive, porém ela precisa ser muito pedagógica para vocês, tá? Então, quais foram os passos dela para descobrir o propósito? O primeiro, reconhecer que ela estava perdida. O primeiro passo. Então, primeiro passo, reconheça que você está perdido. Já vai dizer um dos filósofos estoicos que o reconhecimento da culpa, o grande Sêneca, né? O reconhecimento da culpa é o princípio da salvação. Ele não vai dizer que é a salvação em si, mas é o princípio. Então, o reconhecimento é o primeiro. E o segundo, a humildade de entender que nós, por nós mesmos, nós não conseguimos nunca descobrir o propósito. A gente precisa de algo que é anterior e superior, no caso, Deus, que é a fonte de toda sabedoria e de toda iluminação. A partir disso, de reconhecer que está perdido e reconhecer também que não consegue encontrar o caminho sozinho, se reconecta com essa fonte maior, e aí, obviamente, todas as suas ações, elas são distribuídas a partir desse movimento. Perfeito. E é muito importante mesmo ser pedagógico, porque até essa parte de se conecta com Deus, descobre quem você é, isso é uma profundidade e é muito particular. Não tem como eu só falar isso pra você e falar, vai lá e faz. Então, a partir do momento que eu comecei a mentorar pessoas, eu precisei entender o que eu fiz na minha trajetória, quais foram as ferramentas específicas, dos pontos específicos para poder replicar e entender. Será que esse caminho é só o caminho da Tainá? Ou será que esse é um caminho possível para quem quer se descobrir e entender qual é a sua mensagem?
E, de fato, funciona. Das pessoas, das dezenas de pessoas que eu atendo, que eu acompanho, o caminho que eu trilhei, ele traz isso com muita clareza. Tanto é que todas as pessoas que começam, tanto nas minhas mentorias em grupo, quanto nas individuais, elas chegam... Vou só trazer um contexto. Eu falei de cura. Por que eu entendo que é cura? Eu comecei trabalhando com coaching. E o coaching, ele é muito voltado para metas e objetivos. Só que no meio desse caminho, quem eu sou sempre vai guiar o que eu faço. Eu nunca vou conseguir fazer algo que não parte da minha essência. Opa. Quem eu sou sempre vai guiar o que eu faço. Sempre. Muito bom. Muito bom. Peguem essa dica. Eu ia até dar um exemplo disso, mas senão eu vou perder o fio da meada. Mas dentro desse processo, eu comecei a atender os meus clientes e eles vinham pra mim querendo correr uma maratona. Mas estavam com o pé machucado e não estavam vendo. E dentro desse processo, de uma forma natural, não era intencional, porque a metodologia que eu segui, ela era para objetivo. Mas dentro desse processo, o que eu fazia era curar o pé para que a pessoa conseguisse correr a maratona. Quantas pessoas a gente encontra, pelo menos tenho muito essa visão, eu vejo no mundo, quantas pessoas hoje vivem por aí com a sua criança ferida. Quantas pessoas hoje são adultos feridos, tentando agradar o pai, tentando chamar a atenção, tentando curar uma ferida de rejeição lá de trás. E aí você tá criando uma empresa pra quê? Seu sucesso é pra quê? Se isso não tá bem alinhado, se você não tá ajustado antes, o empresário vai fazer tudo e talvez ele perca muitas coisas ao longo desse caminho. Ele mesmo, a saúde, a família. Então, nesse processo, veio de cura por isso. Porque primeiro eu trago muita consciência. Isso que o Diego falou é sensacional. Eu primeiro preciso ter consciência das minhas dores, dos meus traumas, dos meus defeitos. Eu preciso ter consciência de tudo em mim. Não é só das partes boas. Mas é não pesar as negativas. Porque muitas vezes o que as pessoas fazem é isso. Eu me culpo. E a culpa, ela destrói tudo. A culpa, na verdade, ela é a origem da autossabotagem. Eu não me sinto merecedora. Culpado só merece punição. Então, se eu carrego culpa de qualquer coisa que eu vivi, ou eu vou me punir, prejudicando todos os meus projetos, tudo aquilo que é importante pra mim, prejudicando o meu corpo, inclusive, ou eu vou me relacionar com pessoas que vão me punir. Sempre. Profundo. Muito profundo. E aí, Tainá, qual que foi o... Você consegue ter aí, nas suas lembranças, a gênese disso tudo? O day one daquele lugar onde você fala, a minha conexão com Deus começou aqui, nesse ponto. Você tem isso? Você tem recordação disso? Do dia que você tomou essa decisão e de como você fez para se conectar? Essa decisão de resgate foi no Método CIS. Eu lembro porque... Vocês já fizeram, não? Não, eu fiz o coach, né? Coach integral sistêmico. Agora o método CIS, não. Eles têm como é uma empresa judaico-cristã, eles têm uma vertente de Deus muito forte. E eu fui muito fechada, com muitas barreiras. Eu caí de paraquedas e só fui porque eu realmente estava muito perdida. Eu não sabia nem o que era quando eu cheguei lá. Alguém falou pra mim, um mentor, virou pra mim e falou assim, Thay, vai pra tal lugar. E aí eu falei, tô perdida, não conheço, tenho nada a perder, mas ele tá dizendo vamos. E fui. E lá começou um chamado, várias pessoas vindo me trazer mensagens. E eu lembro que teve uma noite em que eu fui dormir e eu falei pra Deus, eu falei, se for você mesmo, me deixa muito claro o que é, porque esse processo pra mim ele é muito difícil. Eu tô muito, e eu falei mesmo, eu falei, eu tô muito machucada, a religião me machucou muito. E eu não tenho essa disposição de voltar. Então, se for você, me deixa muito claro. E lá no dia seguinte, eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando... E eu adoro esse contexto por isso, assim, porque eu não acredito em coincidência. Não existe. Não existe. Então, todas as vezes que vem um sinal de Deus, eu quero dizer que não é Deus, eu falo, putz, mas eu não acredito em coincidência. Aí eu tenho que voltar um passinho antes. E aí ela veio e falou que Deus estava me chamando, que eu era a menina dos olhos dele, que eu tinha uma mensagem. Me falou o que eu precisava ouvir. O que eu tinha pedido na noite anterior em secreto. E aí eu falei, ok, então vamos começar essa busca. E eu comecei com as ferramentas que eu tinha. Na verdade, eu fui pra internet, então eu comecei a estudar o budismo. Eu comecei a fazer devocional. Eu comecei a, não com a religião, mas começar a encontrar caminhos. O budismo, por exemplo, era algo que eu tinha certeza que quando eu fosse ter uma religião de novo, eu iria pra esse caminho. Mas estudando, eu entendi que era muito mais algo de filosofia de vida, pra mim, do que de religião, do que de me conectar com Deus. E dentro disso, fazendo os devocionais, começando a ler a Bíblia...
E realmente fui ali pra palavra, pra entender. E era um preconceito ainda que eu tinha muito grande. Mas dentro desse caminho, eu fui conhecendo a Deus. Foi um processo de relacionamento mesmo. Hoje eu frequento uma igreja, mas foi muito legal porque quando eu comecei a sentir que Deus tinha esse lugar, esse chamado de ir pra um lugar, porque ferro afia ferro e o homem ferro afia ferro e o homem afia o homem. Não adianta eu querer me afiar sozinha, senão você sabe aos meus próprios olhos. Então eu entendi que eu precisava ir pra esse contexto. Eu falei, Deus, se for pra eu ir pra uma igreja, você me mostra qual é, porque eu não vou procurar. Não vou de boa vontade. Eu acho que Deus às vezes olha pra mim e fala, gente, eu criei uma filha petulante, né, coitada. E eu falei pra ele e ele me mostrou. Eu sonhei nessa mesma noite com 3 pessoas em uma igreja. 2 delas frequentavam essa igreja, uma não. E essa uma que não frequentava, no dia seguinte, é uma amiga minha, eu abri o Instagram e ela tinha postado um story nessa igreja. E aí eu não acredito em coincidência, mas também não tava pronta. Falei pra Deus, não tô pronta. Não vou agora. Aí fui comprar um devocional pra minha mãe de Dia das Mães, sei lá, um mês depois. E aí eu parada ali na rodoviária, passou um moço entregando um cartãozinho. Aí eu peguei, botei no bolso, fui embora. 2 semanas depois, fui tirar o cartãozinho do bolso assim. Era da mesma igreja que eu tinha sonhado. Olha. Da mesma igreja. E é muito lindo porque hoje eu consigo me relacionar nesse lugar sabendo que não tem nada a ver com a igreja. O relacionamento, ele é completamente direto. Claro que a igreja ajuda. Pra mim, hoje, ela traz pontos, ela traz mensagens, ela traz esse lugar de afiar mesmo, de moldar, de modelar. Porque pra eu cumprir o meu propósito, eu tenho que me transformar. Eu não vou ser a Tainá que eu era antes e cumprir o que eu vim cumprir. Não tem como. Eu tenho o meu processo de cura, eu tenho o meu processo de transformação. A Tainá lá atrás, ela se moldou, viveu experiências, conviveu com pessoas que me trouxeram um resultado. Para eu ter outro resultado, eu tenho que ser outra versão minha. A essência é a mesma. Quem eu sou, a identidade é a mesma. Mas os meus comportamentos, a minha mentalidade, isso precisa mudar. É muito lindo que a gente percebe que a essência é a mesma. Porém, você, para se encontrar, como você disse, você estava perdida. E para você se encontrar, eu imagino que o processo de você ter um mentor, de você investir nessa educação, esse investimento foi, acredito, o melhor da sua vida, porque isso fez você alcançar isso mais rápido. Com certeza. E a gente vê o seguinte, não importa eu me descobrir se eu não conseguir monetizar isso. Somos seres humanos que temos os nossos objetivos financeiros. Sim. Então, fala pra mim, qual foi a importância das vendas para você cumprir o seu propósito? Boa. Eu vejo muito as vendas como... lá atrás eu tinha muito medo de vender. Vocês devem pegar várias pessoas com isso. E eu sabia que o meu medo... Eu dizia que era falta de técnica, mas não era. Era falta de segurança, porque a venda pra mim... Vender um copo pra mim é fácil. Trabalhei já como vendedora. Mas me vender é completamente diferente. Completamente diferente. Então, eu vou trazer 2 pontos sobre a venda. A primeira delas, pra mim, ela vem no lugar de mostrar pra pessoa que tá passando pelo que eu passei, que tá perdida, que tá sobrecarregada, que às vezes tem uma empresa que tá carregando tudo sozinha nas costas, não consegue delegar, quer dar conta de tudo sozinha. Eu entendo que aquela pessoa tem um problema e eu entendo que o que eu tenho pra ela é uma solução. A venda é o que conecta isso. Eu preciso mostrar pra ela que eu consigo resolver o problema dela ou ajudar ela a chegar mais rápido onde ela quer. E eu entendo, até o Diego falou do inconsciente coletivo, eu entendo que existe um inconsciente coletivo muito ruim com relação às vendas. Como se o vendedor fosse sempre alguém chato, alguém ruim, que quer te passar a perna, você vai perder e o outro vai ganhar. E não é. A venda, pra mim, hoje, ela é muito uma relação ganha-ganha. Ele tem um problema, eu tenho uma solução. Eu vou dar o meu tempo, ele vai me dar dinheiro. É uma moeda de troca. Então, pra mim, existe esse lugar pra potencializar o meu negócio, sim, mas principalmente pra transformar vidas. Se eu não vendo, como é que aquela pessoa vai ser impactada? Eu vejo que existe, sim, muito esse preconceito, essa desinformação, como se venda fosse algo ruim, como se venda você fosse incomodar alguém, e é o contrário. É exatamente isso que você falou. Eu vejo vendas como uma ferramenta para ajudar pessoas. Eu tenho a solução do que você precisa. Exato. Ou eu posso realizar o seu sonho, ou eu posso
fazer o seu objetivo chegar mais rápido. Então, é isso. Eu vejo que vendas é você entregar soluções. Vendas é ajudar pessoas. Exato. E, ao mesmo tempo, você também se ajuda. Porque existe... A empresa prosperar não significa só que eu sou uma pessoa ruim. Não tem nada a ver com isso. Realizar os meus sonhos é ótimo. Eu tô aqui pra isso também. Eu tenho sonhos, eu tenho desejos. Bem ou mal, a gente vive no mundo. E por que não ter a melhor experiência possível aqui? Então, as vendas também são uma ferramenta de transformar a minha vida, que traz muita autorresponsabilidade. Quantas pessoas que são CLT não podem escalar os seus ganhos e têm que se contentar a vida inteira com o que elas vão ganhar, tendo pequenos reajustes, sendo que a inflação talvez ainda ganhe dos reajustes que ela tenha. Então, a venda também é uma ferramenta de transformar a minha vida. Entendi. Muito bom, hein? Posso dizer só mais uma coisinha sobre venda? Pode dizer, só que ela tá gostando de falar sobre venda. Mas vendas é apaixonante, não é? Fala Eu sou sobre suspeita de venda. falar. Mas, pra mim, ela ainda tem um outro lugar, que é de trabalhar feridas internas. Porque da mesma forma como eu tenho que mudar... Achar que venda é ruim não prejudica só o meu cliente, que vai talvez se reunir comigo e vai, só quer me vender. É um prejuízo pra ele não vai ter acesso a uma solução. Mas também é um prejuízo pra quem começa a vender. Eu acompanho muitas empreendedoras que estão nesse processo de querer vender o seu serviço e não conseguem porque tem crenças ruins sobre venda. Mas existe um nível ainda mais profundo de não conseguir passar o meu valor. Então, as vendas, elas me ajudam também a olhar com mais clareza como eu consigo transformar a vida do outro. E nisso, trazer cada vez mais autoconfiança, mais autoestima no sentido não do resultado, não é atrelado ao resultado. Gente, as melhores sessões de vendas que eu já fiz até hoje foram vendas que eu não fechei. Foram vendas que eu saí e eu falei, caraca, eu consegui falar o novo valor do meu serviço. Porque antes, lá atrás, pra falar que R$2.000 era um acompanhamento individual comigo, era muito difícil. Hoje eu consigo falar que custa R$10.000. Então, é um processo de você conseguir também se lapidar e se perceber. Quando eu fui entender a minha trava com venda, não era técnica, era o medo da rejeição. Porque o cliente me dizer que não significava pra mim um não pra minha história, significava um não de quem eu era. E você não consegue lidar com isso só com técnica. Você pode ter toda a técnica do mundo, você pode ter tudo que você quiser de vendas, de finanças, do que for. Se você não se sente merecedor, se você não alinha a sua identidade, não tem clareza pra passar com confiança a transformação que você acredita, você não vai vender nunca. Porque a gente não vende aquilo que a gente não compra. E se eu não me compro, se eu não sei o meu valor, eu nunca vou conseguir vender o meu serviço. Maravilha. Vamos voltar aqui. Ó, pessoal, vamos voltar aqui para a pedagogia do interesse de vocês. Porque aqui você tá numa mesa, a gente tá numa mesa com uma pessoa que tem uma habilidade incrível, tá? Mas a gente tá falando aqui para muitas pessoas, tá? E muitas pessoas estão nos ouvindo e vão nos ouvir. Então é importante a gente pegar tudo que essa grande pessoa tá aqui expondo pra gente, mas colocar isso também de forma bem pedagógica para você, tá bom? Então, propósito, parte do reconhecimento que você tá perdido. Depois, de uma proximidade com Deus. Depois, o que você vai fazer é resultado do que você é. Suas ações são resultados do que você é. Só que agora a gente já migrou aqui da Tainá acadêmica, funcionária, para Tainá empresária, mentora de desenvolvimento pessoal. E aí a gente já está aqui entrando num campo de habilidades, tá? Você reconheceu, se conectou, se descobriu, decidiu o propósito e agora você é uma empresária. Que por mais que tenha acontecido todo esse movimento interno, agora você tem que desenvolver algumas habilidades que eu acredito que são habilidades que você não tinha antes. Uhum. Né? Para você pegar todo esse propósito e ao fazer com que ele atinja outras pessoas, você teve que desenvolver algumas habilidades. Tá? E a gente já falou aqui sobre venda e tal, que é uma das habilidades do empreendedor. Mas nesse processo, Tainá, que você hoje passa a ver vendas desse jeito, dessa forma, você conseguiu desenvolver essas habilidades sozinha? Você buscou ajuda? Como que foi para você, depois que você entendeu que vendas era uma ferramenta de fazer o bem, que você
ganhou confiança em se vender, que você entendeu o ROI, né, que é o retorno sobre o investimento, então você fala sobre preço na maior naturalidade. Mas o que você teve que treinar? E com quem? Né? Não precisa nem falar, às vezes, quem foi seu treino. Se quiser falar, tudo bem. Mas você acha que sozinha você ia conseguir desenvolver essas habilidades técnicas para poder tornar real o teu propósito? Jamais. Nem as técnicas, nem as emocionais. Por quê? A nossa cabeça, a nossa voz interna mesmo. Existe uma voz interna que te leva pro bem, mas existe uma voz interna que vai o tempo inteiro te puxar pra trás. E se eu não tenho alguém comigo, que são os mentores, ainda mais eu falo isso. Gente, eu aprendi a contar histórias muito boas. Eu não vou contar uma historinha, eu não vou hoje, porque eu conto histórias muito boas. Então eu preciso ter alguém de fora me olhando pra não comprar aquilo que eu falo. E não me deixar com que eu me sabote no processo. Mentores são fundamentais no processo de qualquer pessoa que queira deixar um legado. Uma coisa, eu vou fazer um parêntese também sobre isso, até que a gente tá falando sobre empresas. O propósito é importantíssimo. Cada um tem um nível de propósito. Às vezes o seu propósito é criar o teu filho para que ele seja uma pessoa extraordinária. É um propósito. E é super legítimo. Outras pessoas vão ter o propósito de deixar algo que vai impactar milhares de pessoas. O que é importante? Sempre deixar um legado. Eu prezo muito por um legado. Desde mais nova, eu penso, eu vim pra essa terra pra só ir embora? Desde pequena, eu falo, gente, mas eu quero deixar um impacto, eu quero deixar uma marca. Que seja na vida das pessoas por quem eu passei. Então, o legado, ele é muito importante. Eu preciso de mentores para que eles me assessorem nesse meio do caminho. Porque, às vezes, um degrau que eu vou ter que subir, ele vai me desafiar muito. E o nosso cérebro, ele só busca prazer ou fuga da dor. O meu cérebro foi treinado pra fugir da dor. Eu nunca fui a pessoa que buscou o prazer. Tanto que eu nunca tive compulsão alimentar, por exemplo. Eu descobri recentemente que eu não tinha nem prazer em comer. Eu nunca busquei o prazer, eu sempre fugi da dor. E quando é pra fugir do desconforto, ainda mais quando é pra subir pro próximo nível, se eu não tiver alguém ali comigo, eu vou me sabotar. Então os mentores são sensacionais. Agora, de habilidades. Vender, como a gente falou. Se comunicar. A venda pra mim nada mais é também do que uma comunicação. Certeza. Então, até se eu puder trazer antes, eu vou trazer comunicação primeiro e depois vendas. E ainda vou puxar antes de comunicação entender sobre pessoas. Entender sobre perfil comportamental, pra mim, foi algo que mudou minha vida. Entender como eu posso adaptar a minha comunicação pra ser mais assertiva com o Diego, que provavelmente é dominante, do que com a Aline, que é influente. Muda muito. Muda muito. O objetivo de cada um muda muito. Então, por que isso é importante? Primeiro porque eu consigo entender. Talvez não seja tão pedagógica falando os nomes, mas se eu sou uma pessoa de pessoas, se eu sou uma pessoa da conexão, eu primeiro consigo me entender melhor. E isso já me ajuda muito nesse lugar de autoaceitação, que lá atrás eu não tive. Eu não tive de tanto ouvir do meio que eu falava muito, isso pra mim se transformou em algo negativo. Hoje eu consigo entender que é a minha maior potência, a minha maior força. É estar aqui falando com vocês. Tanto que eu falei, eu falo muito. Já é algo que eu trago, porque é algo meu e que muito me orgulha. Agora, eu também preciso entender que isso pode travar algumas conexões, dependendo da pessoa. Existe uma frase popular que diz que faça com o outro aquilo que você gostaria que fizessem com você. E não é assim. Eu também digo que isso não funciona, porque o ser humano, ele é único. O que é bom para um pode não ser para o outro. Exato. Eu preciso tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. Exato. Então, eu consigo entender, talvez o Diego é uma pessoa já mais do objetivo. Então, vamos entender como a minha comunicação chega aqui. Isso influencia, inclusive, nas vendas. Se eu vou vender para um cliente que precisa de um passo a passo e eu só tô trazendo a conexão da experiência, eu não vou dar para ele o que ele precisa para ele entender que o meu produto é a solução dele. Então, para mim, entender de pessoas foi uma das habilidades mais cruciais que eu tive que desenvolver. E aí, falando de empreender, tem várias outras. Gestão, tanto financeira quanto de equipes. Empreender é, na verdade, para mim, um grande caminho de autodescoberta constante. Muito bom, muito bom. Estamos chegando aqui no fim, mas vários insights, vários ensinamentos. Realmente eu tenho essa habilidade de condensar. Hoje eu tenho também, eu não tinha antes. Essa habilidade de condensar, que você passa quase 10 anos estudando filosofia e teologia e psicologia, você fica muito profundo. Mas hoje eu adquiri, e também com mentores, tá? Essa habilidade de pegar isso tudo e condensar para um objetivo. Mas, Tainá, deixa a tua mensagem final
Tá? Vou fugir o script. Tinha mais uma pergunta que não vou fazer. Mas eu quero que eu fiquei você... curiosa com a pergunta. Eu quero que você deixe a tua mensagem, sabe? Uhum. Hoje a gente vive num mundo muito de scripts, um mundo muito de processos, e é bem legal isso, mas eu gosto do que flui. É um dos conselhos que eu dou para os meus mentorados, quando eu estou treinando a equipe de vendas, eu falo, não façam perguntas fechadas. Façam perguntas abertas, de modo que a pessoa que está ali na tua frente, que precisa da sua ajuda, ela precisa arrancar essas afirmações de dentro do interior, do âmago dela. Uhum. Que no final das contas é o que vai fazer sentido. E as coisas estão se comunicando, estão conversando muito bem, sabe? Os outros convidados, antes de você, a gente teve a doutora Patrícia Rocha. Um beijo, doutora Patrícia, que ela falou que ela empreende com um propósito. Antes dela teve o Matheus, você conhece, né? Matheus Ayats, meu grande amigo, padrinho de casamento. E ele trabalha com lançamento, então é muita coisa de dados, de processo, mas ele falou uma coisa. No final das contas, o que vai fazer diferença, que eu perguntei para ele como que ele viu o mercado com 5 anos para frente. Ele falou que vai fazer diferença quem é de verdade. Então isso nunca mudou. Não. Sabe? Isso nunca mudou quando Jesus é interpelado por o mestre da lei. Vai dizer o texto de Lucas que Jesus... O intuito do mestre da lei era pôr Jesus à prova. O texto é muito claro. E ele chega para Jesus querendo testar o conhecimento de Jesus e fala, mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus devolve uma pergunta para ele, aberta, que foi uma coisa incrível, que teve que arrancar de dentro dele. E ali ele descobriu que o que estava dentro não era bom. Que ele falou, o que diz a lei? Como você interpreta a lei? E o homem começou a falar intelectualmente. Não, a lei diz, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu conhecimento. Inclusive ele fez um acréscimo na lei e Jesus falou, respondeste bem. Faz isso e viverás. Aquilo fez, Tainá, com que o homem tirasse uma resposta de dentro dele de um ponto de deficiência que talvez nem ele sabia que ele tinha. Uhum. Ele foi com o intuito de pôr Jesus à prova e ele terminou perguntando, quem é o meu próximo? E vai dizer o texto, né? E ele, porém, querendo se justificar, mas se justificar de quê? Ele não tinha sido acusado de nada, foi uma coisa... Gente, eu leio esse texto, eu fico assim... Como que é você ser de verdade e fazer uma pergunta com o intuito de ajudar a pessoa, de modo que ela tire de dentro dela a resposta daquilo ali? O Freud vai dizer isso, né? Quem sabe do paciente é o paciente. Sim. Então esse programa está mais longo, porque está mais profundo, mas eu quero que você faça isso. Se você pudesse deixar uma mensagem para alguém, vamos imaginar que é a sua última chance de impactar uma pessoa, de impactar o estúdio, de impactar a gente. É a sua última chance. Viva a vida como se ela fosse um instante, né? Já vai dizer o estoicismo. Porque na verdade ela é. Ela é o instante, né? Porque o passado já foi e o futuro é só uma projeção mental de uma possibilidade. Mas hoje, Tainá, acabou aqui, ó. Você não tá no estúdio, você tá deixando uma mensagem, olha para essa câmera aqui, você tá deixando uma mensagem de última mensagem, entendendo assim, essa pessoa só tem essa chance de ouvir isso. Fica à vontade, o que você diria? Olha, vai fluir mesmo, porque eu já pensei tantas coisas, não é nada do que eu vou falar. Você não veio pra cá a passeio. Não gasta essa vida vivendo através da sua dor, ao invés de viver através do seu propósito. Se você puder fazer uma coisa, descubra quem você é. Descobrindo quem você é, impacte as pessoas ao seu redor. Porque esse é o nosso único chamado. Amar uns aos outros como eu me amei, como eu me amo. É isso. Eu preciso me amar e amar as pessoas ao meu redor. Ser generosa, contribuir. Descubra quem você é e seja de propósito. Obrigado, Tainá. Linda, Tainá. Muito obrigado. Tainá, como que as pessoas te encontram nas redes sociais?
como que elas conhecem um pouco mais sobre quem você é. Boa. Meu Instagram é Tainá Barcá, T-A-I-N-A-H, meu nome tem um H no final, Barcá com T mudo. Não sei se tem algum lugar pra escrever, mas é isso, Tainá Barcá. E aí lá tem todos os meus outros contatos. Meu WhatsApp, meu e-mail, Spotify, tudo. Muito bom. Vou deixar também na descrição do link o arroba dela, tá? Pra vocês procurarem essa pessoa maravilhosa, profunda, de verdade, tá? Ela é de verdade. Amor? Bom, o que eu quero parabenizar, até mesmo por toda essa sua trajetória, e eu quero agradecer como o mundo. Obrigada por você ter descoberto a venda como algo positivo. Porque é isso, você ajuda pessoas, você transforma vidas, você consegue, através do seu conhecimento, através da sua trajetória, mostrar para as pessoas o valor que elas têm. E seja valor emocional quanto valor financeiro. Eu vejo como o seu trabalho é fantástico. Então, obrigada por vender. Ah, que linda, obrigada. Gente, muito obrigada mesmo. Foi uma delícia estar aqui com vocês. Esse bate-papo muito leve, muito gostoso. Eu nem sei quanto tempo se passou, mas eu ficaria aqui a tarde inteira, assim. É muito gostoso estar com vocês. Parabéns pelo trabalho incrível que vocês estão fazendo. Tá sendo incrível também acompanhar todos os podcasts que vocês estão fazendo, contribuindo muito com o que vocês já têm de bagagem. Eu agradeço muito por poder fazer parte dessa história de vocês também. Boa. Foi.